Bom dia, povo amado. Hoje é dia 30 de abril, último dia do mês de abril. Amanhã já é maio, feriado, dia do trabalho, né? E já se foram um terço do ano. Olha, já é previsto que esse ano ia passar rápido. E nós temos aí Copa do Mundo e eleições. Então, quando nós prestarmos atenção, já foi o ano de 2026. Então, eu espero que você desperte aí, se você tem planos para realizar ainda esse ano, é hora de começar a implementar ações efetivas que vão te levar a essa realização, né? Então, é bom, ficamos atentos que o tempo está voando. Mas, hoje é um vídeo um pouco aleatório, falar de algumas coisas. Me lembro aqui agora, texto de Paulo aos Colossenses 3, do 13 ao 17. Paulo faz algumas recomendações / determinações, porque são coisas que não são opcionais, na minha opinião. Eu acho que tem que ser assim. E esse texto ele diz que Paulo escreve que devemos suportar, ele diz seus irmãos da igreja de Colossenses: suportai-vos uns aos outros em amor a Cristo. Basicamente é isso, né? O texto ele vai dizendo isso, que devemos perdoar uns aos outros as ofensas que se fazem mutuamente, tendo como base o amor de Cristo. Devemos perdoar da forma que fomos perdoados, que tudo devemos fazer para a glória dele, porque assim nos foi ensinado. Pois bem, hoje, né, não diferente do passado, a igreja é uma comunidade de fé, a igreja é um ambiente onde existem vários tipos de pessoas, com várias formações, com várias, vamos dizer assim, influências culturais. Fato é que em toda comunidade, onde existem pessoas diferentes, existe divergência de ideias. Isso é bom, salutar. E existem aquelas pessoas que são mais fáceis de se suportar. E são aquelas pessoas que realmente são difíceis. Tem um temperamento, um gênio, um pouco, vamos dizer assim, sanguíneo. São pessoas que às vezes falam sem pensar, e às vezes pessoas que realmente ainda estão em maldade no coração, ainda estão envolvidas com práticas pecaminosas. Existem fofocas, dissidências, enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Não é só na igreja, em todo lugar social onde existe ajuntamento de pessoas, nós temos esse problema. E tem gente que não consegue ser sincera nem consigo mesmo, né? Encontro mais com os irmãos. Tem aquelas pessoas que são mais transparentes, aquelas pessoas que realmente elas mostram quem elas são, e tem aquelas pessoas que você olha para a pessoa, você pensa que a pessoa é aquilo ali, mas na verdade não é nada daquilo, é uma fantasia, né? Usa uma máscara de cristão, mas as suas atitudes acabam denunciando que o processo ainda talvez nem chegou na vida da pessoa, porque simplesmente as pessoas não se permitem mudança, né? Aquela transformação necessária, metanoia, e fazer daquilo uma prática e uma observação diária, sempre orando, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar e nos lembrar e nos salvar de algumas coisas, de algumas emboscadas. Por isso nós devemos orar constantemente, porque tem pessoas que
ela realmente parece que, como diz o jargão do mundo, vem mandada, né, para tentar roubar a sua paz. Temos que vigiar muito com quem nós falamos, com quem nós muitas vezes falamos até demais, né, acerca da nossa intimidade, e pensamos que são pessoas amigas, pessoas que vão estar para nos ajudar, e daqui a pouco está te enfiando a faca nas costas, abrindo particularidade sua que você, né, da tua intimidade com pessoas que não tem nada a ver. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, que as pessoas fazem isso na internet. Intimidade não é para se falar em público. Mas esse é um assunto que eu já tratei em outro vídeo, nisso eu quero falar. Vou falar com vocês que nós precisamos ter, apesar dessa instrução de Paulo, de perdão, né, de suportar uns aos outros, nós devemos observar algumas coisas. Devemos aprender a separar o que é família, o que é amigo, o que é amigo e amigo, o que é colega, que são pessoas para se conversar, e que são pessoas só para se cumprimentar. Tem pessoas aí que eu vou te falar uma coisa, tem uma mente fechada que eu prefiro só cumprimentar. Porque é tolice, né? Você perder tempo com uma pessoa que não quer dar lugar a ideias. Acho que ninguém tem que convencer nada a ninguém, mas a gente tem que trocar ideias e cada um tira suas conclusões. Porque muitas vezes nós tiramos conclusões em fatos e coisas que são parciais ou são inverídicos. E a gente acaba tomando conclusão errada e tomando aquilo para a nossa vida. E algumas pessoas vivem um estilo de vida totalmente antissocial por conta de informações ou falta de informação. Mas fato é que nós tivemos que observar essas coisas. Isso em todo lugar que nós devemos estar. Tem pessoas que você vai querer estar sempre junto, outras nem tanto. E às vezes até da nossa própria família. Por isso que eu falei, amigos e amigos. Às vezes o teu parente não é teu amigo. Às vezes é até teu inimigo. Você não sabe. Por trás, né, nutre uma inveja, nutre um rancor, algo que não foi tratado ou foi exposto, que você talvez nem sabe. Mas a pessoa nutre um ódio por você, mortal, uma ofensa que você nem sabe que cometeu. Isso aí é algo importante também, tá? Eu tô aqui nesse assunto aqui, algo me despertou aqui. Que você não tem como, às vezes, deixar de ouvir algumas coisas, ou ver, mas você tem como observar como aquilo está te afetando. Então a gente tem que aprender a ignorar algumas coisas e não deixar que essas coisas ruins venham nos afetar. Eu já falei aqui também sobre isso, né, que geralmente quando é alguma coisa relacionada a uma pessoa que você não tem muita afinidade, mesmo que seja uma ofensa, você acaba não se afetando tanto. Mas quando uma pessoa muito próxima, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você nutre um respeito, essas coisas, elas acabam te afetando muito, né? Por isso que às vezes a pessoa não entende. Quando uma amizade tua fica muito chateada, um parente, ela se chateou mais porque ela tem alguma afinidade. Isso, de certo modo, é bom. É sinal que a pessoa se importa com você, com a sua amizade. E isso, às vezes, acaba gerando essa ferida que talvez, se viesse de uma outra pessoa, não tinha atingido tanto. Então, nós temos que observar essa questão também de aprender a ignorar algumas coisas de algumas pessoas. Finge que não está ouvindo, não presta atenção, não para dar atenção. Porque são pessoas que não merecem sua atenção, são pessoas que realmente não tem nada para te agregar. São pessoas que estão cheias de lixo ainda na mente, no coração, que precisam ser libertas, precisam se converter.
Então são algumas coisas que nós temos que observar quando a gente vive em sociedade. Porque nem todo mundo quer seu bem, filho. A verdade é essa. Então, é necessário que nós venhamos a estar ligado aí para a gente viver melhor, né? Para a gente viver bem, para a gente alcançar aquilo que Paulo nos pede, porque não é fácil suportar umas pessoas. Não é fácil a gente conseguir conviver com algumas pessoas. Então é necessário que a gente observe algumas coisas, porque muita gente confunde, né, a sua bondade com ser bobo, né? E as pessoas acham que você sempre diz sim e aquilo acaba sendo uma obrigação. Um dia que você não pode e você diz não, você é a pior pessoa do mundo. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Eu já falei conversando em casa com as pessoas, às vezes você é melhor dizer um não e preservar a tua amizade. Porque dizer sim e depois você acabar tendo que acabar com aquela amizade por uma questão que você não aprendeu a dizer não. Então faz parte da vida você se proteger em alguns aspectos. Vamos ser bom, mas não precisa ser bombom, né? Assim dizia um amigo meu, né? Porque essa capa protetora, ela te impede muitas vezes de te levar a caminho que você não quer ir, que você não precisa ir. São caminhos que vão te levar a perder a amizade, a perder a tua paz, que é algo muito importante. Então a internet aí está cheia de conselhos vazios, mas tem algumas coisas boas, né? Que a gente pode peneirar de algum tipo de pensamento. Esse mesmo é um pensamento interessante, sobre você saber dividir e separar um tipo de pessoas, sobre você se preservar acerca das coisas que podem te atingir ou não. Estar sempre atento, porque nem todo mundo quer seu bem, por isso devemos orar e vigiar. Orar pela sua família, orar pelos seus amigos, né? Porque o inimigo, ele anda ao redor, ele busca um ponto fraco, uma coisa para poder se separar, dividir, trazer contenda, porque é muito mais fácil para ele trazer perturbação e semear a discórdia, a divisão, quando se está dividido, né? Então ele acaba fazendo com que as pessoas se separem, a amizade, às vezes de anos, se dissolve por conta de uma coisa pequena. E eu falo, depois que entrou aquela raiz de amargura, nunca vai ser o mesmo. Eu já tive algumas amizades no passado que eu preservava muito, e preservo até hoje no meu coração, mas que as pessoas se afastaram de tal maneira que parece que você é o pior inimigo da pessoa, simplesmente que você queria o bem. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, né? E a verdade, você é amigo enquanto você diz sim e você concorda com tudo. Mesmo que aquela coisa não seja uma coisa boa para a vida dela, ou seja algo discordante da palavra de Deus. Mas quando você discorda e você aponta, você está agindo errado. Esse caminho é bom, pronto, acabou. Mas quando você estava concordando com as besteiras, né? A pessoa vem para conversar com você, ela não quer conselho, ela quer um ouvinte que concorde com todas as questões. Se você falar, pode ser que você não esteja 100% certo não, hein? Será que você também não está errado nessa história? Pronto. Não é isso que a pessoa queria ouvir. É igual para a igreja. As pessoas querem ir na igreja que é só carinho no ego, né? Quando a palavra vem dura e te confronta, que esse eu acho que tem que ser um objetivo da palavra, sempre te confrontar, porque se não te confronta, não te transforma. Né? Aquele caminho de conforto não te leva a lugar nenhum. É que nem exercício físico. Caminhar é muito mais fácil do que você dar uma corrida. Mas eu te garanto que a corrida vai te trazer mais benefícios do que uma caminhada. Não que a caminhada não traga algum benefício. Então, aquilo que te força, né, te leva a um limite além, ela vai te trazer ganho dentro
daquela coisa que você tá buscando, que no caso do exercício físico é a melhora de condicionamento. Isso aí em todas as áreas também eu procuro falar, porque às vezes dá a impressão que está falando só para crente, né? Mas o que eu falo e que eu prego é a vida, é o cotidiano, não é nada inalcançável, mas sempre buscando orientação daquilo que a Bíblia diz, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nos deixou aí como ensinamento de vida. Então, esses são alguns conselhos que eu queria dar para vocês essa manhã. Um vídeo curtozinho, só para a gente dar uma reflexão, né, sobre, já passou esse tempo aí de 1/3 do ano, e algumas coisas também do dia a dia que a gente precisa observar. Sobre relacionamento, né, em sociedade, em família. Nesse tempo que as pessoas não estão se respeitando, todo mundo quer respeito, mas ninguém quer respeitar ninguém. Meu pai falava que o meu direito acaba quando começa do outro, mas as pessoas só olham para si. Vivemos num tempo de egoísmo, onde as pessoas só olham para si e seu bem-estar. Mas quando você tem que parar para que respeitar o outro, você não quer que respeitar o limite de ninguém, não. Você quer que as pessoas respeitem o seu limite. E muita gente não tem nem limite, né? Tem bom senso. O cara gosta de ouvir uma música alta, ele está na praia. Pô, então ele tem que ir para um lugar deserto, né? Porque nem todo mundo vai gostar de ouvir a música alta e aquele tipo de música que ele tá. Mas ele acha que tem direito. Os incomodados é que se mude. Mas o engraçado é quando ele quer descansar, se o vizinho botar o som alto, meu Deus. Então é isso que acontece. Isso acontece no trânsito, todo dia, toda hora, acontece no trabalho, acontece na igreja. As pessoas não estão se respeitando. Sociedade, então, todo mundo fala de respeito. E eu acho que você tem que respeitar o direito e a decisão das pessoas, mas você não precisa concordar. E as pessoas também têm que respeitar o teu direito de não concordar. Mas não. Tem que ser do jeito que eu quero e assim. Como é que pode isso? Não vou entrar em detalhes aqui, que é muito assunto delicado. E eu não estou aqui para querer ferir ninguém nessa hora, logo de manhã tão cedo, né? As pessoas acabam se ferindo com o confronto de quem ela é. É como se você olhasse no espelho e você quer ver uma coisa que você realmente não é. Eu queria olhar no espelho e me ver com o rosto quando eu tinha 20 anos. Mas não é isso que eu vejo. Mas tem gente que é assim. A pessoa quer se olhar no espelho e quer ver uma pessoa que ela não é. Quando o espelho mostra aquilo que ela é realmente, e esse espelho que eu falo é uma palavra, é uma pessoa que te corrige, né? Algo que te confronta, essa pessoa ou essa palavra não foi para você, foi pro irmão, né? Catou com o irmão e tudo, falou, irmão, foi para você essa palavra. Complicado, né? As pessoas que se querem, como diz o provérbio, né? Não é bom que a pessoa se diga bom aos seus próprios olhos. A opinião do outro é muito importante. E talvez é mais importante que a sua. Mas vivemos num momento, num tempo que as pessoas têm pregado isso, né? O que importa é o que eu sinto, o que eu falo, o que eu acho. E eu acho isso importante também, isso é a personalidade. Porém, quando você recebe uma crítica, não necessariamente você tem que absorver, mas você tem que refletir. Porque se uma pessoa fala algo a seu respeito, talvez você não dê importância. 2, talvez faça pensar. Mas 10, 20 pessoas falam de você a mesma coisa e você não concorda, vale a pena refletir. Será que eu estou sendo antipático? Será que eu estou sendo antissocial? Será que eu estou sendo uma pessoa grossa? Será que eu tenho ferido as pessoas? É uma reflexão necessária.
para quem quer evoluir, para quem quer crescer. Mas, dito tudo isso, voltamos ao texto. Suportar. Suportar não quer dizer que você vai aceitar da forma que a pessoa é. Você vai suportar. Pessoas que não é você que vai transformar. É o Espírito Santo, outras pessoas não vão ser transformadas nunca. Mas, enquanto sociedade, precisamos suportar. Mas não precisa também ser parte do teu ciclo de amizade, né? Como eu falei. Separa a família, separa amigos e amigos, separa amigos e colegas. Separa irmãos e irmãs. Tem amigos, né? A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. Isso é uma verdade. Porque tem irmãos que só a misericórdia do Senhor, né? Essas pessoas você tem que só suportar. Porque não é você que vai transformar. A transformação vem à medida que a pessoa se deixa transformar pela palavra, pela obediência da palavra, refletindo sobre e aplicando na vida, né? A correção, ela é boa. Ela ensina. Ela nos coloca no caminho correto. Porque muitas vezes as pessoas se machucam na vida do dia a dia porque não se deixaram corrigir. E o mundo cobra, tá? A sociedade cobra. E você talvez vai ter um fim que você não deseja. Bem, eu acho que nosso bate-papo por aqui hoje vai ficar por aqui, né? Acho que tá bom assim. Para encerrar, eu vou só trazer a reflexão, mais alguma coisinha aqui. Tem gente, continuando aqui, que, né, para a gente encerrar, que na sua frente ela age de uma maneira, nas suas costas ela age de outra. Pessoas mentirosas, pessoas fofoqueiras. E muitas vezes essas pessoas agem de forma mais aprazível, mais alegre, mais doce, quando estão precisando de você. Mas quando não precisa de você, são pessoas grossas, são pessoas arrogantes, pessoas que te ignoram. Então essas pessoas, devemos tomar cuidado com essas pessoas, que são pessoas que mentem. São pessoas que, como eu falei aqui, são duas caras. Então é um tipo de pessoa que tem que tomar muito cuidado. Bem como tomar cuidado com pessoas que elas fazem uma confusão e depois faz cara de paisagem. Se fazem de vítima como se não fosse elas mesmas que tivessem provocado aquela situação. São pessoas muito perigosas. E sobretudo dentro da sociedade. Ela cria uma confusão dentro de um grupo que muitas vezes está homogêneo. E daqui a pouco se faz de vítima, sendo que ela mesma que trouxe aquele momento ruim. São pessoas difíceis de se lidar, pessoas que se vitimizam com situações que elas mesmas provocaram. Então são o tipo de pessoas também que você tem que tomar muito cuidado em todo lugar que tem sociedade, dentro da igreja também, porque lá tem também pessoas assim. Outra coisa é tomar muito cuidado com quem você ajuda. Porque muitas vezes você se prejudica para ajudar uma pessoa, correto? E essa pessoa não merece tua ajuda. Porque são pessoas que são pessoas ingratas. É outra qualidade de pessoas também que tem em todo lugar. Na igreja também tem. Você abre mão do seu tempo, de estar com a sua família, abre mão de coisas, ajuda até mesmo financeiramente. Mas a pessoa, quando é ingrata, lá na frente você vai ver que são pessoas que ainda vão, talvez, se juntar com outros para te apontar o dedo. Porque a ingratidão é algo terrível. E isso, se falando de igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, é algo terrível, porque a ingratidão é algo que fere o coração de Deus.
Deus faz tanta coisa, né? Ajuda a gente, é nosso Pai, nosso Salvador, e a gente vira as costas para Ele. Conheço pessoas aí que foram salvas de enfermidades de forma miraculosa. Um milagre mesmo, a pessoa não tinha jeito. E sabe o que as pessoas estão hoje? Longe de Cristo, e às vezes até se ajuntando com os escarnecedores. Pessoas ingratas. Então, seja grato ao Senhor, né? Vejo pessoas, isso aí também, questão da idolatria, para mim é uma gratidão muito grande. Deus faz, Deus é o Pai, Deus te dá a tua oportunidade. Aí você está sendo abençoado, aí você vai se ajoelhar diante de uma imagem de gesso, de pau, de pedra, seja lá o que for, da natureza, para dar graça por aquela bênção, atribuindo aquele fato a alguém que não pode fazer nada, porque a Bíblia diz, né? Tem boca que não fala, tem mão que não toca, é só algo criado pelo próprio homem. A necessidade é absurda, criada pela religiosidade, sendo que é só olhar para o alto. E Deus está aqui pertinho. Então, eu gostaria que você faça uma reflexão acerca dessas coisas que eu falei aqui, tá? Eu vou tentar juntar esse vídeo aí da melhor maneira possível, para não ficar tamanho muito longo, que a minha proposta para esse ano, 2026, é fazer vídeo um pouco mais curtos, porque eu estava notando que as pessoas se cansam de ficar assistindo até o final e perde muito conteúdo legal, né? Tá bom? Então reflita aí, curta, compartilha, toca o sininho para você sempre receber notificações quando tiver vídeo aqui, que geralmente é toda semana. E faça um comentário aí, se você já passou por algumas situações assim. Não precisa citar nome de pessoas, ok? E só cita situações que você vivenciou, porque você não observou alguma dessas coisas. E vamos crescer e maturar uma ideia que vai agregar e vai somar aí algo de bom na nossa vida, porque é responsabilidade de cada um, né? O bem-estar do outro e o bem-estar do grupo e da igreja também, na tua família, no teu trabalho. Passa por você. Se você está naquele dia chateado, de mau humor, você acaba afetando outras pessoas que já estavam ali cheio de coisa boa para entregar, mas por causa de uma atitude errada sua, aí já são duas pessoas magoadas e aí essa corrente vai crescendo e o fim não é bom, né? Da mesma maneira, quando você chega com o astral para cima, não deixa que o lixo das pessoas te influencie, você vai só replicando coisas boas, eu acredito que também você consegue transformar aquele ambiente. Mesmo porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E onde há luz, a treva não pode prevalecer. Amém? Teve um coração limpo, um coração sem trevas, sem pesar. E onde você chegar, a palavra de Deus se cumpre como quando foi na criação, que haja luz naquele lugar, haja palavras de bênção, que toda negatividade já caia por terra e que o Espírito Santo te use poderosamente para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Deus abençoe. Um bom final de semana que está se aproximando aí, que esse final de semana prolongado. E desde já desejo um mês de maio inteiro abençoado. Semana que vem tem mais vídeo, mas já fica com essa bênção já para o mês de maio. Lembrando, maio é o mês do meu aniversário. Então, fique comigo aí. Valeu? Fui!